Fala, meus amigos, como é que vocês estão aí? Tranquilidade? Rapaziada, hoje eu quero fazer um videozinho diferente. Essa semana aí tem rodada de Copa do Brasil, mas eu vou deixar para fazer esse vídeo sobre a Copa do Brasil amanhã. Quem pega quem tá em vantagem, para mim quem se classifica ou não. Aí amanhã eu vou estar soltando esse videozinho. Hoje eu quero fazer um videozinho diferente, que é sobre um assunto aí que tem me incomodado, e acredito que incomodado praticamente quase 100%, ou se não for 100% dos torcedores brasileiros aí. Mas amigos, antes de eu começar o videozinho, gostaria de pedir encarecidamente que curtam, deixem seu like, compartilhem e se for do agrado de vocês, que se inscrevam no canal. O canal é novo aí, comecei faz pouco tempo e dia após dia eu vou procurando melhorar aí para deixar o canalzinho do agrado de todos vocês, beleza? Bora de opinião. Rapaziada, é o seguinte, hoje eu quero falar sobre arbitragem brasileira. Porque assim, a arbitragem brasileira ela tá demais. Tá assim num ponto que ninguém aguenta mais. E quando eu digo arbitragem, não é só o juiz que tá apitando ali, bandeirinha, é tudo, VAR, é no geral. E assim, vou citar alguns exemplos. Ontem, Corinthians e São Paulo. São Paulo empata o jogo, o Luciano sai para comemorar e os jogadores do Corinthians acusam o jogador Bobadilha de São Paulo de gesto obsceno. Não estou aqui para defender ninguém. Dou a minha opinião, como sempre dei. Na minha opinião, não foi um gesto igual ao que o jogador do Corinthians fez. O Corinthians teve dois jogadores nesses últimos dias expulsos por gesto obsceno. Um deles foi o Alan. É totalmente diferente do que o Alan fez. Se a arbitragem tivesse decidido por expulsar, eu não acharia absurdo, porque para mim é algo interpretativo. Então, eu vou nessa linha aí. Mas para mim, minha opinião, totalmente diferente. E repito, não estou aqui para defender ninguém, apenas a minha opinião. E o problema de tudo isso em si foi a demora. Olha quanto tempo que se perdeu para decidir se foi ou se não foi. Cara, se o juiz não viu e o VAR chamou, vá rapidamente ao VAR. No momento que ele chega no VAR, simples, olhou, a minha opinião é essa. Ele demorou para ir ao VAR, foi pro VAR, demorou, porque ele ficava gesticulando lá. Gente, o árbitro é quem decide. Se para ele não foi, não foi e pronto. E cara, com uma coisa assim tão constrangedora, que até na hora dele falar assim, nossa, fica chato, cara. Fica uma coisa assim totalmente horrível, né? E eu acho assim, uma coisa que poderia ter sido resolvido rápido. O VAR no Brasil, além de se meter muito, continua levando as decisões a um tempo muito grande. Isso atrapalha o jogo, irrita quem está em campo, irrita torcedores. Outro ponto que eu quero citar que aconteceu no mesmo jogo, no gol do Luciano. Jogam um negócio na mão do Caleri, o Caleri cai no chão com a mão na cabeça. Pra que isso? No segundo tempo, o jogador de São Paulo, Enzo Dias, empurra o peito do jogador do Corinthians e o jogador do Corinthians cai com a mão no rosto. Eu acho assim, ó, estão querendo mudar as regras aí em questão de impedimento, do VAR olhar e analisar se é escanteio ou tiro de meta, outras coisas ali, se é para amarelo também, coisas assim. Por que não mudam a regra e acabam com essa palhaçada? Porque se o jogador simula um pênalti na área, ele é amarelado. Por que não faz isso com essa simulação? O jogador simulou igual o Caleri. O negócio bateu na mão, caiu com a mão no rosto. Viram que não foi no rosto, amarelo por simulação. Vai começar a diminuir essa palhaçada. Mesma coisa com o jogador do Corinthians. Bidon. Parava com essa palhaçada. Porque foi visto que a mão foi no peito, não foi no rosto. Então, assim, tem que começar a punir essas encenações. Porque, assim, a hora que o jogador começar a ficar com medo, o jogador começa a parar. Outra questão que teve aí envolvendo a arbitragem, que foi no jogo de Palmeiras e Remo. Palmeiras, no final do jogo, fez um gol que foi anulado pela arbitragem. Essa mesma arbitragem que em um outro jogo tomou uma decisão diferente. A bola teria batido no braço do Flaco Lopes e teria ido para o jogador Bruno Fux, que fez o gol.
Depois anularam dizendo que a bola foi na mão do Flaco Lopes. Mas, segundo a regra, que está errada, o erro está na regra, se a bola bate na mão, involuntariamente na mão do jogador, e vai para outro fazer o gol e outro jogador que faz o gol é validado. Então assim, ó, não deveria existir. Encostou na mão, para o lance, não vale o gol e pronto, acabou. E esse mesmo árbitro no jogo do Santos, lance igual, no jogo do Santos, ele deu o gol. E na explicação do Bandeira que estava junto, ele falou, não, o Bandeira, o quarto árbitro, agora não lembro. Não, mas se a bola bateu na mão dele e ele fez o gol. Se a bola tivesse batido na mão dele e sobrado para você, o gol teria sido válido. Então, assim, é complicado. São critérios diferentes para o mesmo lance. Isso aí tá chato. Isso aí confunde todo mundo e transforma esse campeonato nesse caos que está. O futebol brasileiro tá um caos por causa dessa arbitragem. Ninguém sabe mais o que tá certo, ninguém sabe mais o que tá errado. Então, assim, ó, é muito complicado. E começa onde? Pelas próprias regras. Então, deveria ser um padrão certo para todo mundo seguir. Eu acho essa regra ridícula. Parou, bateu na mão, não vale o gol e pronto. Aí num jogo vale, no outro não vale. E assim, ó, muitas das vezes não dá nem para criticar o árbitro, porque é uma regra. Dá para se criticar porque ele não mantém o mesmo critério. Mas, e a regra? Entendeu? Então é complicado. Aí teve lance no jogo do Flamengo que reclama de pênalti, teve lance do próprio jogo do Palmeiras que o Remo reclama de pênalti. Então assim, são pênaltis que num jogo dão, no outro jogo não dão. Então assim, tá uma coisa bastante complicada, muito complicada mesmo. E eu acho que se não tomar uma providência logo, o futebol brasileiro tende a se tornar um caos ainda maior. E a gente tira, por exemplo, não que eu esteja defendendo a torcida do Corinthians, que se irritou, aí continuou jogando coisas no começo do segundo tempo, atrasa mais o jogo, vão acabar sendo punidas. Então, assim, ó, além de a arbitragem deixar o torcedor irritado, torcedor que também já não se ajuda, acaba cometendo esse tipo de coisa. Então, mais uma vez eu digo, a arbitragem está na hora de melhorar. Se tá todo mundo ruim, tira todo mundo e começa tudo de novo. Bota pessoas novas, porque senão, aonde a gente vai parar? Beleza, amigos? Esse aí era meu videozinho de hoje, minha opinião, como sempre, sincera, sem clubismo nenhum. E vocês aí, deixem a opinião de vocês. Precisa melhorar? O que precisa melhorar é óbvio, né? Mas o que precisa melhorar e quais ideias vocês teriam aí para se implementar nessa nova arbitragem brasileira? Beleza? Um grande abraço, tamo junto.